Leitura do livro Eu, Barrabás, Ivana Moraes. Eu, Jeshua Barrabás, nasci na primavera do ano 7 a.C. E provável que você nunca tenha ouvido falar de mim, pelo menos não com este nome. Fiquei conhecido como Barrabás, o bandido. Alcancei notoriedade depois de ter sido ironicamente trocado por outro prisioneiro condenado à cruz em meu lugar, chamado Jeshua ben Josep, conhecido como Jesus o Carpinteiro. Nascemos na mesma terra, na mesma época, com a mesma condição social e carregamos o mesmo nome. E, no entanto, nunca alguém pôde imaginar duas pessoas tão diferentes. Eu o vi bem de perto apenas uma única vez, na sacada do palácio de Pôncio Pilatos, no momento mais decisivo de nossas vidas. Era altivo, tinha uma imponência e um porte inabaláveis. Seu olhar atravessava a nossa alma. Ainda me lembro da multidão exultante após ter decidido o cruel destino daquele carpinteiro. Antes que os soldados o levassem, ele ainda me dirigiu um olhar profundo e sussurrou: Faça-os voltar ao ninho. Começava ali o meu grande desafio. Desvendar o significado dessa enigmática frase cravada em pequena tábua oferecida por ele à minha pobre esposa Léa, onde foi entalhada uma primorosa arte de pássaros em revoada. Levaram Jesus, mas o réu era eu, Barrabás. Tirei vidas e o fiz com enorme prazer. Ele curou e devolveu a vida, e o fez com grande satisfação. Ele se comprazia no amor, eu no ódio. Ele pregava a justiça com mansidão, e eu buscava obtê-la pela força. Esta era a nossa grande diferença. Lamentei ser tão pequeno diante daquele homem incomum e chorei de vergonha mais do que de tristeza. A partir de então, nunca mais fui o mesmo. Estava por acontecer a mudança mais radical da minha vida, que conto aqui com enorme satisfação. Ivana Moraes nasceu na Bahia, mas reside atualmente na capital paulista. Desde a infância sentiu em seu íntimo o chamado da espiritualidade para a tarefa redentora de auxiliar a romper as barreiras que separam os filhos de Deus das verdades espirituais. Começou então a ser instruída por diversos orientadores do plano maior, entre eles o poeta Álvares de Azevedo, seu guia espiritual desde a adolescência. Assim, colabora na seara da caridade divulgando mensagens benfazejas não só por meio da psicografia, mas também através da pintura e da música. É historiadora, artista plástica, cantora, compositora e estudiosa de história das religiões. Tem como sua principal missão de vida levar o amor do Cristo a todos os seres, independente de sua crença. A dificuldade encontrada pelo leitor para compreender as palavras textuais contidas nos evangelhos é um dos maiores impedimentos à sua massificação entre os adeptos do espiritismo que na maioria das vezes se utilizam de suas sublimes páginas apenas aleatoriamente, durante as reuniões no lar ou na abertura dos trabalhos mediúnicos, quando na verdade este deveria ser o livro de cabeceira de todo espírita que deseja aprimorar-se moralmente, seja ele aprendiz ou médium tarefeiro. A espiritualidade almeja e aconselha isto, e foi o que pretendia ao recrutar Allan Kardec para organizar e compilar as mensagens renovadoras da terceira revelação. Tendo sido um educador de larga experiência humanística e filosófica, que adotava uma metodologia austera, sem, no entanto, perder a brandura, Kardec reunia as condições ideais de que se serviam os espíritos superiores para edificar as bases da doutrina espírita. No entanto, se reencarnasse nos dias de hoje, é provável que, por sua índole infatigável e criteriosa, desejasse aprimorar ainda mais a obra missionária que disponibilizou para a humanidade, a fim de que ela alcançasse efetivamente o maior número possível de pessoas. Essa é a finalidade desta nova edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, cuja clareza, objetividade e simplicidade textuais pretendem aproximar o leitor da mensagem imorredora de Jesus Cristo, sem distanciá-la de sua originalidade, o que dá a esta versão a legitimidade almejada pelos espíritos. Sorver dessas sublimes páginas é como conversar diretamente com Jesus, o soberano preceptor da humanidade, que, mesmo não tendo deixado uma única palavra por escrito, disseminou tão magistralmente as ideias cristãs que é possível assimilar, muitos séculos depois, o seu divino código de conduta moral, tal como ele o prescreveu,
Este é o poder da palavra. Esta é a nossa missão.